aqui, ó. Eu tô mexendo o meu mouse aqui. Vocês conseguem ver esse mouse mexendo? Ou só aparece meu rosto na tela? Dá uma olhada. Aqui só tá aparecendo o rosto. Tá aparecendo só o rosto, né? Eu vou pedir para vocês irem me ajudando para mim poder entender melhor essa mídia, tá? Essa transmissão aqui via Zap, eu já tinha feito antes, mas para um grupo menor, entendeu? Para uma sala de aula grande como a nossa, é a primeira vez que eu estou fazendo, tá bom? Então, como se trata da primeira vez, existe a possibilidade de se cometer erros, existe a possibilidade de ter alguma falha, de ter algum problema. Como vocês viram aí, isso aqui é como se fosse uma conferência normal, tá? Na verdade, é como se a gente estivesse numa sala de aula, né? A diferença é que vocês vão estar na frente de um celular e eu vou estar aqui na frente do meu celular conversando com você, tá bom? É, vou explicar um pouquinho como é que vai funcionar nossas aulas, né? Ano passado a gente teve as aulas que aconteceram, pelo menos de matemática, elas aconteceram via formulário, né? Esse ano, né, o formato da aula foi atualizado, né? Então, a aula vai estar um pouquinho mais dinâmica. Queria pedir um favor para vocês, eu gostaria de pedir para que todos vocês agora, né, eu vou dar um tempinho, eu queria que todos vocês pegassem um caderno, uma caneta ou um lápis e começassem a anotar algumas coisas que eu vou escrever aqui, tá bom? E como vocês estão vendo, né, como é uma coisa que eu não tenho controle, né, durante a nossa aula eu vou estar recebendo mensagens de outras pessoas, né, e também vou estar, às vezes a porta aqui de casa vai estar tocando, né, você está vendo que eu estou dando aula aqui na minha cozinha, né, você vê que ali tem um armário, né, tem umas coisinhas aqui, né, para a gente poder começar a nossa aula, tá bom? O bom da gente estar o bom da gente estar em casa é que dá pra gente tomar um chimarrão, né? Então dá pra gente relaxar um pouco durante a aula também, tá? Deixa eu ver quantos já estão presentes. Então acho que já dá pra gente começar. Já pegaram papel? Já pegaram caneta? Ou papel, lápis, né? Então eu vou começar a passar agora algumas regrinhas, algumas situações aqui, né? Que vocês precisam ficar bem atentos. E lembrando que as regras e as situações que eu estou passando é com relação à aula de matemática, tá bom? Os outros professores, né? Cada professor aí tem seu método, cada professor tem seu jeito, cada professor tem a sua forma de transmitir a aula, tudo bem? Então eu acredito que cada professor, cada professora vai estar se adaptando, né? Vai estar, no caso aí, se organizando para conseguir dar a melhor aula possível, tá bom? Vamos começar então? Então, com relação à nossa aula, né? Como vocês viram aí, a nossa aula, ela num primeiro momento, ela vai ser enviada para vocês. Essa aula vai ser enviada para vocês num formato que a gente chama de Keynote, tá?
Keynote é um tipo de PowerPoint, tudo bem? Então, vai ser mandado para vocês os slides via WhatsApp, tudo bem? E quando for mandado esse slide, né, o que você deve fazer? Né? Como a gente não tem uma memória de celular muito grande, né? Se você tivesse uma memória de celular muito grande, eu ia pedir para você, deixa gravado na memória, né, do celular essa aula, né? Mas como a gente não tem uma memória de celular tão grande assim, quando for mandado para você os slides, vocês vão precisar copiar esses slides. Tudo bem? Na verdade, não é copiar o slide. Você vai precisar, no caso, pensa assim, tem um slide lá, você vai anotar o que é de mais interessante, o que é de mais importante. Tudo bem? É como se você fizesse um resumo do slide. Tá certo? Não estou ouvindo resposta. Beleza. Tá bom, tá certo. Beleza? Então aí você recebe o slide e você vai copiar esse slide, tá bom? Na hora que você estiver copiando esse slide, vai aparecer uma palavra, vai aparecer um exemplo, vai aparecer alguma coisa que você talvez não entenda, tá bom? Nesse momento, em vez de você perguntar imediatamente ao professor, eu sugiro que você anote a sua dúvida. Compreendeu? Você anota a sua dúvida, né? Uma vez que você anotou essa sua dúvida, você vai continuar copiando o slide. E aí, de repente, no slide seguinte, a sua dúvida é explicada. Mas se a tua dúvida não foi explicada pelo texto, vocês estão vendo aí que eu participo do grupo com vocês, né? Do grupo de Zap, né? Então você vai entrar lá, vai ter o meu nome, né? Márcio, né? Professor Márcio, né? Márcio Sensei. Então você vai entrar lá e você vai me mandar a sua mensagem no privado, tá bom? Você não vai mandar a mensagem no grupo. Entenderam? Professor, estou com dúvida no slide 5. Tem uma coisa lá que eu não entendi, né? E aí você diz o que você não entendeu, né? Só que essa sua dúvida você não pode colocar no grupo. Você tem que mandar para mim em separado. Por quê? Se a gente começar a colocar muita mensagem no grupo, vai ficar uma poluição danada, né? Então imagina, a gente tem 40 alunos e vocês têm 12 professores. Então imagina, hoje, por exemplo, na aula de matemática, os 40 alunos colocam dúvidas. E imagina que esses 40 e esses 12 professores vão colocando também material. Então tem uma hora que fica uma poluição muito grande, fica difícil de entender, né? Fica difícil de entender de entender o que está sendo explicado, tá bom? Então ter esse cuidado aí de mandar a dúvida individual. Com relação à dúvida, uma coisa muito importante. Tem alguns alunos, né? Eu não sei eu não sei a realidade de cada um, tá bom? Mas tem alguns alunos que aprendem melhor de manhã, pensam melhor de manhã. Tem alguns alunos que pensam melhor à tarde. E tem alguns alunos que pensam melhor à noite. Cada um tem um jeito, tá bom? Como você vai ter que naquela primeira aula você vai ter que copiar, então eu acharia melhor que você copiasse durante a aula, né? Mas aí depois quando você está dando uma lida, apareceu a dúvida no meio da noite lá, tá?
Se você quiser mandar dúvida para mim, pode mandar sem problema, tá bom? A hora que for, o dia que for. Porém, eu só vou responder essa dúvida na hora da aula. Compreendeu? Então, professor, estava lendo a matéria domingo, apareceu aqui uma dúvida. Não tem problema. Pode mandar aquela dúvida lá no domingo, tá bom? Mas, e aí a gente só vai ter aula terça-feira. Então, eu vou tirar a tua dúvida, ou a dúvida da classe, na terça-feira. Tudo bem, pessoal? Cadê os, Correto. cadê os microfones aí? Só tem um rapaz me respondendo, né? Depois, Aqui, olha lá, hein? Uma coisa importante. Então, com relação aos slides, todo mundo entendeu? Maravilha, posso ir para outro assunto? pode. Então, ó, anota aí para você poder entender como é que vai ser a sequência da aula, tá? Então, você primeiro recebe o slide, tá certo? Na segunda aula, na aula seguinte, você vai receber o mesmo slide. Só que esse slide agora vai estar com o comentário do professor, ou seja, eu vou estar explicando o slide. Entendeu? Então, olha só. No primeiro momento, você está assistindo, na primeira aula, você copiou os slides. Na segunda aula, você vai receber um vídeo explicando os slides. Tudo bem? Durante essa explicação que você vai estar vendo, né, nesse vídeo, tá? Lembra, todo o material que eu vou mandar, ele é no formato WhatsApp. Tudo bem? Então você pode assistir no WhatsApp tranquilamente, sem receio, tá? Então aí no caso, você recebeu o vídeo, né, na aula 2, na aula seguinte. E aí nessa aula você vai, conforme você vai assistindo o vídeo, sempre aparece alguma dúvida. Anota a dúvida que é para não esquecer dela. Tudo bem? E assiste o vídeo até o final. Normalmente os vídeos eles vão ter em média 15 minutos, tá? Dificilmente vai passar de 15 minutos, tá bom? Ou seja, dá para você assistir tranquilamente o vídeo durante a aula, né? Você nem precisa deixar para assistir depois. Tudo bem? E aí fica a sugestão do professor. Assista o vídeo novamente. Assista o vídeo pelo menos 2 vezes. A nossa aula tem duração de 50 minutos, então você, com certeza, um vídeo de 15, você consegue assistir 2 vezes o vídeo. Quando você estiver assistindo o vídeo, por favor, coloca fone. Se você tiver, né, coloca um foninho para você ouvir, para você ter a atenção máxima. Por que eu estou falando isso? Ano passado, quando a gente estava estudando o primeiro ano, a gente não teve um primeiro ano tão bom. A pandemia não deixou a gente ter um ano tão bom. Entendeu? E esse nosso segundo ano, ele vai ser uma mistura do que a gente deveria ter aprendido no primeiro ano e o que nós devemos aprender no segundo ano. Conseguiu entender? Então, as nossas aulas, elas vão ser, não vou dizer que vão ser rápidas, mas as nossas aulas, elas vão ser, a gente não vai aprofundar tanto no assunto. Tudo bem? A ideia é fazer com que você compreenda o assunto, que você entenda o assunto, que você tenha visto o assunto e consiga chegar à resposta de exercício. Tá bom? Então essa é a aula 2. Você recebeu lá o vídeo, anotou a dúvida e durante a aula, ou na hora que você achar melhor, você manda para mim a pergunta. Tudo bem? Você mandou para mim a pergunta, eu vou responder. Se você mandou durante a aula, eu vou responder durante a aula.
Se você mandou fora da aula, na aula seguinte, eu vou tentar te responder. Tudo bem? Só que aí, quando você mandar a pergunta, deixa eu ver o nome aqui de uma pessoa. Quem está com o microfone aberto para dizer o nome para mim? O Wendel. Wendel. Então, por exemplo, o Wendel. Então, o Wendel, vamos supor que o seu nome completo é como, Wendel? Wendel Alexandre Firmino da Silva. Wendel Alexandre, né? Então, no caso, quando o Wendel mandar a pergunta, na verdade, quando qualquer aluno mandar a pergunta, você precisa colocar para mim o seu nome completo e a sua turma, segundo A. Entendeu? Uhum. Que é para mim poder colocar, eu vou colocar as perguntas numa ordem de chegada. E aí eu vou respondendo todo mundo, tá certo? E às vezes a pergunta do Wendel é às vezes a pergunta de um outro rapaz ou de uma outra moça. Então às vezes você consegue responder para duas ou três pessoas a mesma coisa, né? E aí é muito importante. É você ter essas dúvidas anotadas, tá? Que é para você ir perguntando e para mim poder ir respondendo, tá bom? Então na primeira atividade a gente vai receber os slides, tá bom? Normalmente, tá? São por volta de 10, 11 slides. Não é muita coisa, tá bom? Só que se você for deixando para depois, vai acabar juntando muita matéria. Compreende? Né? Então, se você Beleza, for. beleza. Exemplo, hoje eu passei. Vamos supor, hoje eu passei os slides para vocês. São 10 slides lá. No teu resumo, vamos supor que em cada slide uma frase foi importante. Tá bom? Você vai ver lá que o teu resumo vai dar 10 frases. Tranquilo. 10 frases você tira de letra. Moleza. Entendeu a ideia? Só que se você deixar para depois, vão ser 10 frases da aula anterior e vão ser 10 dessa aula. E agora imagina, a gente vai ter 4 aulas por semana. É frase que não acaba mais. Entendeu a ideia? E lembrando, a gente teve um primeiro ano fraquinho, né? Para a gente ter um segundo ano legal. Esse ano, diferente do ano passado, você precisa ser bem disciplinado, né? Você não pode deixar acumular matéria, né? Por exemplo, eu estou aqui, ó, com a nossa turma tem 40 alunos. Eu tenho 15 alunos aqui assistindo a aula. 25 já vão levar falta no primeiro. Compreendeu a ideia? Sim ou não? Sim, Né? sim, sim. Então, assim, precisa ter cuidado, né? A aula é remota, mas lembra, aula remota, a gente vai ter que. Aula remota não quer dizer que não vai ter aula. Aula remota vai ser aula mesmo, tá bom? Vamos para então aí a gente recebeu o Keynote, né? A gente recebeu os slides. Depois, na segunda aula, a gente recebeu os slides e a explicação. Na terceira aula, a gente vai receber os exercícios. Tudo bem? E esses exercícios, mesma coisa. Você vai copiar no caderno e vai tentar responder. E quando eu falo tentar responder, você vai tentar mesmo, tá? E aí surge aquela frase, né? Mas será que eu acertei? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Isso não importa. O importante é que você tente fazer. Compreende? Se você tentar fazer, com certeza na hora que eu estiver explicando, você vai saber aonde que estava a tua dificuldade.
Compreendeu? Se você não fizer absolutamente nada, só ficar esperando a resposta do professor, o professor ele vai explicar para você. Na hora que eu estou explicando, com certeza você vai entender, mas depois, quando você for tentar fazer sozinho, você corre o risco de errar de novo. Corre o risco de não saber, porque você não tinha tentado. Compreendeu? Uma coisa muito importante. Nesse ano, a tua participação ela vai valer nota. Compreendeu? Então você precisa participar. Então a gente tem uma aula aqui, a gente tem uma sala com 15 pessoas. Só uma está falando. Não. O ideal é que as 15 falem. Não precisa falar todos ao mesmo tempo, mas que todo mundo comece a dar sua opinião, cada um comece a dizer o que entende, o que não entende. Tá certo? E aí, quando chega na quarta aula, né, então na primeira, slide, na segunda, o vídeo, na terceira, exercício, o exercício você vai tentar fazer, e quando chegar na quarta aula, ou seja, durante uma semana, né, naquela quarta aula, a gente vai fazer uma coisa parecida com isso aqui. A gente vai fazer uma live e aí eu vou responder o exercício ao vivo. Compreendeu? Esse exercício ao vivo que eu tô respondendo com vocês, possivelmente eu vou gravar esse vídeo no YouTube. Eu vou deixar ele disponível no YouTube. Tá bom? E aí o que acontece? Você assistiu a aula, entendeu mais ou menos. Se tiver dúvida, não tem problema. Entra lá no YouTube, assiste a aula de novo. Compreendeu? A aula de resolução de exercício. Então a aula que eu vou deixar de resolução de exercício, ela vai estar no YouTube. Tudo bem? A aula texto, o texto da aula, os slides da aula, né? Então vamos supor que você estava assistindo a aula, você por algum motivo não pôde assistir a aula. Tudo bem? Você faltou, tá? Você não pôde assistir a aula. E aí você está querendo o slide das aulas. Está querendo a cópia do slide das aulas. Então eu vou colocar aqui na tela. Anota aí, por favor, para você saber aonde que você vai encontrar isso aqui. Tá bom? Então aqui eu vou estar compartilhando minha tela. Dá uma olhada. Wendel, vê se apareceu uma tela branca. Apareceu. Sim, apareceu. Apareceu, né? Vai me ajudando, porque eu tô sem repetição, tá? Então aí você... Oi, pode falar. Só que não dá pra aumentar a tela, tá muito pequeno. Tá muito pequeno. É pequenininha mesmo, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu consigo esticar ela mais um pouquinho. Mas pelo celular você já sabe que a tela vai ser pequena, né? Mas a ideia é só para que vocês entendam, tá? Wendel, você está assistindo a aula com o celular deitado? Não, com o celular em pé. Isso, então você vira o celular, coloca ele em posição deitada, tá? Que a tela fica maior. Então aqui, ó, eu quero... A mesma coisa, pô. Não sei. Eu quero, no caso, pegar uma cópia da matéria, tá certo? Então a cópia da matéria, ela vai estar nesse ponto aqui, ó. Ele vai estar nesse lugar, ó. Márcio Sensei 2020. Eu vou usar o meu blog, né? Eu apaguei ele, tá certo? E aí você vai entrar nesse site aqui, ó. Anota aí no seu caderno, por favor. Tá dando para enxergar, Wendel? Tá. Tá? Então é tudo junto, só que aí eu coloquei letra maiúscula para vocês poderem entender, tá? Mas na verdade é letra minúscula, tá? Márcio Sensei 2020 @blogspot.com. Não tem o BR, tá?
Tudo bem? E aqui no caso, nesse local, ficará, né, ficará a cópia das aulas, tá? A cópia dos slides, tá bom? Então, por exemplo, por algum motivo o Wendel não pôde assistir a aula, acordou atrasado, ou teve que ir no mercado, teve que fazer alguma coisa, não pôde pegar as aulas. Não tem problema. Ele entra lá no blog, entendeu? Ele entra lá no blog e pega a cópia dos slides. No blog tem uma parte lá que é chamada comentários, tá bom? E aqui na parte de comentários, ó, ele coloca o nome dele. Eu não sei se é assim que escreve o Wendel, né? É o Wendel o quê? O seu nome completo? Alexandre. Isso, o Wendel Alexandre. E aqui ele coloca, ó, segundo ano A. Por que ele está fazendo isso? Porque pelo blog eu vou saber que o Wendel pegou o material. Entendeu a ideia? Mas vai continuar levando falta do mesmo jeito? Aí eu vou dar uma olhada. Tá? Com relação a faltas, o que acontece, a ideia é mais ou menos assim. Imagina que a gente tem 4 aulas por semana, tá bom? Eu estou dando aqui uma situação, tá? Imagina que a gente tem 4 aulas por semana. E por algum motivo você teve que faltar hoje. Tudo bem? Exemplo. Tive que levar a minha avó para vacinar. Acontece, não acontece? Né? Ou acordei atrasado. Você manda lá uma mensagem para mim no privado para mim saber o que aconteceu. Entendeu a ideia? Entendi. Você conta para mim, ó, professor, eu fui no supermercado comprar pão lá, pão e leite lá para casa e cheguei atrasado. Tudo bem? Aí você fala, professor, eu entrei no blog e peguei a cópia da aula. Aí eu vou entrar no blog e vou ver se você pegou mesmo. Se eu confirmar a informação que você está me dando, aí eu tiro a sua foto. Compreendeu a ideia? Entendi. Só que aí você deixou para pegar isso só na semana que vem. Se você deixar para pegar na semana que vem, aí eu lamento, você vai ficar com a falta. Entendeu? Você tem que pegar o material durante a semana. Por exemplo, a aula foi hoje, você tem até segunda-feira, você tem até domingo para pegar. Para pegar e justificar porque faltou. Tudo bem? Beleza? Vão falando. Vocês não estão falando, eu estou achando que tá tudo beleza, que tá tudo bem, que tá todo mundo entendendo. Depois começa a aparecer as reclamações, e ó, né? Quando a regra é clara, não adianta reclamar muito, né? Você leva o cartão amarelo e o juiz não tira, né? O cartão, né? Não é assim? Outra coisa importante. Vou voltar de novo aqui a compartilhar a tela, tá? Então aqui no caso, imagina uma outra situação. Sempre durante a aula, tá? Num pedacinho da aula, imagina lá na metade da aula, eu vou colocar essa palavra aqui, ó, chamada. Entendeu? Ninguém tá entendendo, né? Entendi. Eu vou brincar de dar silêncio no professor. Toma aqui, ó, todo mundo mudo, né? Aí eu coloquei a palavra chamada, tá bom? Aí o que acontece? Eu vou colocar um tracinho aqui. O chamada foi eu que escrevi. O tracinho é o que você escreveu. Então, por exemplo, eu acredito que não deve ter muitos Wendels na sala, né? Então você coloca lá, ó, o Wendel Alexandre, segundo A. E aí ele coloca o Wendel Alexandre, segundo A, e escreve isso aqui, ó.
Entendeu a ideia? Sim, sim. Então ele coloca, ó, Wendel Alexandre, segundo A, presente. E aí eu coloco o presente na chamada dele. Compreendeu? Sim. Beleza. Vou colocar aqui uma justificativa, um exemplo de justificativa. E uma coisa importante, ó, todo mundo aqui é adulto, ninguém precisa mentir, tá certo? Então não precisa ficar com mentira, essas coisas. Ó, coloca a verdade. Professor, fui dormir tarde, e não consegui acordar a tempo. Sim. Ué, pode acontecer isso, não pode? Pode. Acontece. Não é. Todo mundo aqui é humano, né? Então aqui você colocou a justificativa. Ó, você me contou o que aconteceu. Não mentiu, não contou aquelas historinhas, né? Ai, professor, morreu a minha mãe, o meu pai e meu cachorro. Não precisa matar ninguém, não. Fui dormir tarde e não consegui acordar a tempo, né? E aí você coloca, ó. Você só pode mandar a justificativa quando você tiver feito isso, ó. Já copiei a aula do blog. Entendeu a ideia? Sim. Já copiei a aula do blog. E aí, quando você coloca isso, lembra, você está mandando isso aqui, eu vou colocar aqui um horário. Ó. Você não assistiu a aula de manhã, ó, você está fazendo isso na hora da novela, ó, 7 da noite, tá? Então você está mandando a mensagem 7 da noite, né? Professor, já copiei a aula do blog. E aí você avisa seu nome, ó. Wendel Alexandre, né? Infelizmente não vai poder ser apelido, né? Tem que colocar o seu nome mesmo, que é para mim poder te encontrar lá na lista de chamada. Tudo bem? Sim, sim. Wendel Alexandre, segundo A. Tá certo? Tá bem explicado isso daqui? Né? Tá, professor. Eu quero que todo mundo entenda que é para não ter dúvida, para Eu só não depois, entendi o da chamada. na chamada aqui, ó, Aonde que eu vou colocar esse bagulho que eu tô presente? você vai escrever para mim no, você vai mandar para mim no privado, Tá. entendeu? Lá Ó, pelo grupo, né? ó, no grupo eu vou colocar chamada Sim, sim. e você vai responder para mim no privado. Pelo privado. Eu chego no seu privado e falo meu nome, é isso? Isso. Aí você lá escreve lá o teu nome. O Wendel Alexandre, por exemplo, segundo A, presente. Esse é o código. Aí eu sei que o Wendel está presente na aula. Compreendeu? Como a gente está indo por aula de WhatsApp, até para mim fazer a chamada é complicado também, não é tão fácil assim. Entendeu? Isso. Então, por isso que você vai me mandar no privado. Oi. Só um instantinho. Porque se você mandar no grupo, corre o risco da gente pensar que o Wendel está mandando presente para outro professor, outra professora. Entendeu? Quando ele mandou para mim no privado, eu sei que ele estava na minha aula. Oi, pode falar, amigo. O senhor pensou na possibilidade de fazer a chamada oralmente durante a chamada da gente? Durante a chamada? Durante a aula, isso? É porque, deixa eu te colocar a situação. Por exemplo, quando você entra no meu WhatsApp, o meu celular ele avisa que você já está dentro da aula. Entendeu? Então, o meu celular ele tem um controle. Mesmo que você fale assim, eu não estava na aula, mas eu vou mandar o código pro professor presente. Aí eu vou saber que você não estava na aula. Entende assim? Entendi. Então tem que lembrar assim, ó. Nessa parte de tecnologia, o professor domina um bocado. Entendeu? E aí o que acontece? Por que eu estou pedindo para você colocar o presente lá escrito? Porque é o seguinte, vai ter gente que vai copiar o slide muito rápido.
Por exemplo, você mesmo. De repente você pode copiar o slide. A gente tem 50 minutos, tá bom? Mas você copiou em 10, tá certo? Você colocou em 10. Em 10 minutos você conseguiu já fazer seu resumo. Se o resumo tá bom, se o resumo tá ruim, não sei. O resumo é seu. Entendeu a ideia? Ou no Sim, meio da aula apareceu a sua mãe ou a vizinha pedindo para você levar o cachorro dela para passear. Entendeu o esquema? Aí o que acontece? Como você estava na aula, você vai lá e coloca para mim, ó, presente. Entendeu o esquema? sim. Porque quando você coloca presente, o que significa para mim, professor? Que você recebeu o material, que você fez o resumo do material e que você compreendeu a aula. Entendeu a ideia? Entendido. Mas vamos supor que você foi buscar o cachorro lá, você foi levar o cachorro para passear. Puxa vida, eu não copiei direito o slide. O que você faz? Não tem um blog lá do professor? Vai estar lá no blog. Lá Vai estar lá no blog. Você entra lá e pega a cópia de novo. Você entra lá e vê, ó. Só que você tem que lembrar que blog é muito pela data, né, ó? Então você sabe que a matéria vai estar lá, ó. Você vai olhar, ó, dia 19 de abril é o dia que está aquela aula. Entendeu? Aula de 19 de abril, slide de 19 de abril. Compreendeu a ideia? Sim. Porque tem que lembrar que pelo WhatsApp você não gasta dados, né? Não é É. assim? Para você entrar no blog, você vai ter que estar alocado na internet, né? Tem gente que tem internet, tem gente que não tem. Tá bom? E aí me perguntaram, professor, por que você não vai deixar a cópia dos slides pelo WhatsApp? Eu vou deixar, entendeu? Só que depois de um certo tempo, fica muita coisa no WhatsApp de vocês, fica muito poluído. Entendeu a ideia? Por Sim. isso que é legal o blog, né? Você entra no blog lá, você vai ter a partir da primeira aula não, que hoje eu estou fazendo a explicação, né? A gente vai ter desde o primeiro momento até o último momento de aula, você vai estar lá com tudo gravado, vai estar tudo no blog. Entendeu a ideia? Sim. E olha que legal. E toda vez que a gente tiver aula ao vivo, né? Aí você vai falar assim: ei, professor, essa aula está disponível no YouTube? Tá. Entende assim? A cópia dessa Sim. aula está disponível no YouTube. Por exemplo, a Darliane está entrando agora no grupo. Ela perdeu o comecinho da aula, não perdeu? Será que eu falei alguma coisa importante antes? Se ela quiser saber o que eu falei antes, não tem problema. Ela vai lá, ela entra no YouTube, né? Ela entra no Isso YouTube. aí. Não, é porque tem alguns de nós que a internet está instável. Entende assim? A internet fica caindo, ou a bateria do. Verdade. E outra coisa, hein? Você vai assistir aula de matemática, deixa o celular carregado, viu, bicho? Porque você vê aí, a gente está conversando o quê? Há 45 minutos, né? Se o teu celular tiver uma carga baixa, talvez não dê certo. Compreendeu? Sim. Então é importante você precisa estar perto de uma tomada para carregar isso, né? Você tem que estar bem organizado mesmo, cara, para não cometer erros, sabe assim, para não deixar acumular matéria. Imagina, ó, segunda-feira você teve 5 aulas. Imagina você acumular 5 materiais de professores diferentes, Verdade. entendeu? Fica ruim, né? E lembra, e aí eu vou repetir de novo, é chato isso que eu tô falando, mas é fato. A gente não teve um primeiro ano tão bom assim. A gente precisa recuperar esse ano. Entendeu? O nosso segundo ano precisa ser bom. Que é para quando chegar no terceiro ano a gente olhar o Enem, ó,
dar uma porrada nele e passar. Entendeu a ideia? É isso que eu quero. E é isso, eu acredito que seja isso que vocês querem também. Tudo bem? Sim. Maravilha. Consegui tirar as dúvidas? Tem alguma pergunta que quer ser feita? Tem alguém que quer perguntar algo? Certo. Oi, Tá me ouvindo? tô ouvindo. Eu tenho uma dúvida. À vontade. Não é sobre o que o senhor falou, mas é sobre outra coisa. Pode Eu falar. estava conversando com outros alunos que estão tendo outras aulas agora, e eu percebi que os professores estão usando aplicativos diferentes para fazer as videoaulas. Não seria melhor se os professores usassem só uma plataforma para fazer isso? Não dá. O seu nome mesmo é? Daiane. Daiane, a questão é assim, nem todo professor domina informática igual. Porque não precisa. E às vezes não precisa, por exemplo. Às vezes o professor vai te mandar só a cópia de um texto. Entende assim? Matemática é aquela matéria que você vai precisar ver e ouvir o professor. Entende assim? É uma matéria que não é tão fácil. Exemplo, eu te mando um texto de matemática. Será que você vai entender tudo? Né? Muita coisa... Mas digo assim, os Oi. professores que estão fazendo as videoaulas, que estão se mostrando, poderiam usar todos um aplicativo só, um programa só para fazer isso? Não, é isso que eu estou te falando. Eles porque depende do professor. Cada professor ele usa aquela plataforma que tem mais a ver com a matéria dele. Entendeu? Tem professor, por exemplo, matemática, a nossa é toda branco e preto. Né? Conta é branco e preto, né? Você vê que eu não usei tanto colorido, né? Então, a plataforma do WhatsApp para nós dá pra gente fazer tranquilo. Entende assim? E você assistir a cópia da aula pelo YouTube, né? Aí vai depender de você, por exemplo. Puxa, eu entrei no meio da aula, queria ver o começo. O YouTube tá lá para te garantir. Entendeu assim? E aí uma sugestão que eu queria dar para vocês se inscrevam no canal do professor, né? O meu canal, esse canal lá, ele é exclusivo para as aulas, tá bom? Esse canal, a única coisa que eu vou estar falando, que eu vou estar colocando lá são as aulas, tá bom? É claro, eu dou aula para outras turmas também, né? Então você dá uma olhadinha lá, o que for a respeito do segundo ano te interessa, tá bom? Amiga, tem outra dúvida? Não, era só essa. Obrigada. Ô mulher, pergunte mais, eu tô doido para responder, ninguém pergunta nada, só ficam me dando toco, na solidão, Vamos deixar o professor na solidão aqui, falando sozinho. Os meus vizinhos estão passando aqui no prédio, estão pensando que eu sou doido. Né? Não, é que o senhor explica tão bem que não fica dúvida. O pessoal tá pensando... Meus vizinhos estão pensando que eu sou doido. Oi? Professor, Oi? qual que é o nome do canal? Eu vou colocar lá para vocês, porque nem eu sei. Eu vou colocar no grupo, tá? Eu vou colocar no grupo lá, porque eu vou ver como é que eu vou copiar a aula de hoje. Tá certo? Tá bom? Mas ao longo do dia, não vai dar para fazer isso agora, mas ao longo do dia eu coloco a cópia da aula lá. Tá certo? E a outra matéria que o senhor passava? Oi? A outra matéria que o senhor passava, vai continuar dando aula dela ainda? Qual? Ele não passava nenhuma outra matéria? Japonês. Então, pra gente poder fazer... Então, pra gente poder fazer... O curso de japonês, ele tá acontecendo à noite, tá? As aulas estão acontecendo às 6:30 da tarde, né?
E eu não sei, né, se algum de vocês tem interesse de participar, entendeu? Né? Mas eu vou deixar para falar do curso, né? Se alguém vai querer participar, mais à frente, né? Mas aí eu queria que vocês conversassem entre vocês, né, para verificar se mais alguém tem interesse, né? Tá bom? Porque aí a gente teria que começar do zero, né? O ano passado a pandemia judiou muito, né? Atrapalhou bastante, né? A sequência, né, do aprendizado. Tá bom? É, aí você entrou lá no YouTube, dá uma olhada, né? Você tava assim, puxa vida, o professor tá ensinando continha tabuada. Ó, lembra que no canal tem aula dos alunos do sexto ano, tá? Então tem que lembrar que eu dou aula para outras séries, tá certo? Aí você vai falar assim, puxa vida, essa matemática é a matemática dos meus sonhos, tá muito O fácil. bom é que nós revisa logo tudo. Rapaz, mas o negócio é que você vai bater o olho lá, você vai falar assim, nossa, matemática, nunca foi tão fácil matemática. Aí quando você olha embaixo na escrita lá, material do sexto ano. Vixe! Em vez de eu estar É uma olhando. mistura de felicidade com tristeza, né? Você sabe que a alegria de pobre não dura muito, né? A gente tá super feliz lá. Tô entendendo tudo. 2 vezes 2 é 4. Eu sei, né? Só que aí quando você olha, fala assim, meu Deus, o professor colocou material do sexto ano, né? Porque não dá para você abrir muitos canais no YouTube, senão você tem que pagar, né? A hospedagem, né? Com relação à imagem, né? A imagem que está aparecendo aí do professor, ela tá visível para vocês? Vocês estão conseguindo ver bem? Sim. Sim, ó. Ah, então maravilha. E eu queria que vocês me contassem, hein, na opinião de vocês, esse formato deu certo? O que vocês Deu. acham? Sim, sim. Tá bom, tá bom. É um formato bacaninha, né, pra gente poder conversar, né? Tá ótimo. Né? Mas o melhor ainda, esse formato é o WhatsApp. É como se a gente estivesse fazendo uma ligação pelo WhatsApp. Entendeu? Não gasta crédito. Melhor que o Skype. O Skype tava meio difícil de usar. Não, verdade. É assim, a gente vai aprendendo, né? Concorda comigo? A gente vai aprendendo. A questão é que da plataforma WhatsApp você vai precisar usar 2, 3 plataformas ao mesmo tempo. Entende assim? E nem todo mundo, nem todo professor sabe usar tanta plataforma assim. Entende assim? Por exemplo, as aulas do Skype do ano passado, elas ficaram todas gravadas. Ou seja, você pode assistir o primeiro ano todinho se você quiser. E isso é muito bom, né? Já pelo WhatsApp eu não consigo fazer isso, entendeu? O WhatsApp, na hora que a gente apertar o telefoninho aqui vermelho, acabou, né? Nossa conversa aqui acabou. Eu queria pedir um favor para vocês. Eu não sei se tem ainda alguma pergunta. Alguém queria falar mais alguma coisa? Poxa, ninguém vai me desejar nem boa sorte. Poxa, professor, boa sorte, né? Poxa, professor, boa sorte. Tenha um ano bom, né? Que a gente consiga passar de ano, né? Que o senhor não fique tão gordinho, né? Né? A gente vai ficando velho e vai ficando gordinho, né? Você vê que a barba tá ficando toda branca já, né? Ano passado a barba era mais pretinha, né? Você tá estiloso, professor. Você tá bonito. Ô, obrigado, companheiro. Depois manda o nome aí, porque é pra gente dar o ponto. Amigos, então eu vou pedir um favor para vocês agora, tá? Vai demorar um pouquinho, por isso que eu estou pedindo agora, porque a gente vai ter meia hora, né? A aula termina 9 horas, então a gente tem meia hora. Eu vou pedir para vocês para que vocês façam o seguinte. Eu preciso que você tire para mim uma selfie. Então dá uma penteada aí no cabelo. Tem gente que não penteou o cabelo Que é ainda isso, direito. professor? Que é isso, professor? Tomou feia?
Mas aí essa é a parte boa. Você vai me mandar no privado, ninguém vai ver. Só eu. Aí não tem graça. Não. Depois a gente, num outro momento, os mais, assim, como é que é? Os mais fofos, né? Depois publicam, vocês publicam se quiser, tá certo? Mas eu precisaria que você mandasse para mim uma selfie sua, tá? E você colocasse para mim embaixo o teu nome, tá certo? E segundo A. Em seguida, eu vou colocar um formulário. Eu vou colocar um formulário para vocês. Esse formulário é para mim saber como é que vocês estão assistindo a aula. Entendeu? Por exemplo, deve ter algum aluno que está assistindo a aula num tablet. Tem aluno que talvez esteja assistindo no computador. No tablet e no computador é só você colocar no WhatsApp Web, tá? Tudo bem? Todo mundo conhece esse programa, WhatsApp Web? Não. Né? Conheço. Então, o programa Como é que é? WhatsApp Web, você pode conectar o computador ou o tablet ao celular. E aí, em vez de você assistir É o WhatsApp no computador. Isso. Sim, sim. Em vez de você assistir na telinha pequenininha, você pode assistir numa tela grande, que é muito melhor, né? Tudo bem? Eu estou fazendo um teste aqui na minha casa, né? E eu vou pedir para vocês que são mais jovens para me ajudar também. Porque eu sei que tem um programa que passa o que a gente está assistindo no celular, você consegue passar para a televisão. É só. Espelhando a tela. Isso. E aí o que eu queria pedir para vocês, quem puder, claro, né? Eu não sei como é que é a casa de vocês, né? De repente está todo mundo dormindo aí, né? Mas você poderia espelhar a tela na televisão, vai ficar uma tela enorme, cara. Entendeu? Em vez de aparecer aquelas letrinhas miudinhas, vai aparecer a tela enorme aí. Quando o senhor começou a compartilhar a tela, apareceu uma opção de esticar a tela para ver maior. Olha, tá vendo? Maravilha. Aqui no celular aparece? Oi? Apareceu para mim, depois de uns 2 minutos apareceu para esticar a tela. Apareceu quando ele tava lá O celular na tela aparece. branca. Na tela branca apareceu. É massa, né? Você vê que Mas veio que não precisa dar zoom na cara do professor, só na matéria que ele tá passando. na verdade, o grande barato é assim. Hoje é só uma apresentação, né? A gente tá. Vocês estão relembrando como é que eu era, né? Mas o grande barato, por exemplo, imagina você estar assistindo a aula no celular e espelhar a tela. Né? Você está vendo lá a explicação. É demais, não é não? Eu acho isso fantástico. Tá certo? Então, vamos lá aos combinados, né? Deixa eu anotar aqui o que foi falado para vocês. Vou compartilhar aqui a tela de novo, tá bom? Vou colocar aqui um Pages. Então, eu preciso, isso agora, tá? Isso precisa ser feito agora, porque vai valer a chamada de vocês, tá bom? Vocês vão colocar para mim uma selfie, né? E na selfie, você vai colocar para mim o seu nome completo, tá bom? E mais segundo ano A, tá bom? E aqui, ó, você vai preencher o formulário, tá bom? Esse formulário é para saber se você, no caso, está usando internet, banda larga, se você está usando plano de dados do celular, se o celular é seu, se o celular é da sua mãe. Tudo bem? Então, esse formulário, eu preciso ter uma ideia do que vocês estão, da realidade de vocês, né? Eu preciso ter uma ideia da realidade de vocês, porque de repente eu começo a passar aqui algumas coisas e de repente o aluno está num celular de plano de dados, ele só tem WhatsApp. Entendeu assim a ideia?
eu preciso saber a realidade do segundo A, tá bom? Que é para a gente poder fazer a melhor aula possível. Tudo bem, amigos? Sim, sim. Eu acho que tem gente dormindo nessa aula aqui. Deixa eu ver aqui. O Rony deve estar dormindo. Professor, Não ouvi a voz do Rony ainda. Oi. professor, a Pode. foto que a gente tem que mandar, tipo, tem que ser, tipo, qualquer foto que tem a gente, só que, tipo, que dê pra identificar que é a gente, né? Eu preciso saber quem é você, né? Nesse primeiro dia, entendeu? Porque Certo. depois o que acontece? No WhatsApp, não aparece a carinha da pessoa? Uhum. Então, quando eu ver a sua carinha, eu já sei que você está presente. Entendeu a ideia? Entendi. Eu preciso colocar... Existe um programa, né, de reconhecimento de face, que aí o celular ele vai reconhecer que você está na minha aula. Entendeu? Entendi. E ele me manda uma lista. Deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, vamos ver aqui se aparece, ó. 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 Já saiu. Ó os nomes que estão aqui, ó. Eu não sei se é Abriel ou se é Gabriel. Mas, por exemplo, ó, tá o Alan, tá o Alifer, Deyak. Deyak eu não sei quem é. Daiane, Heloísa, Fernanda Luiza. Deixa eu ver quem mais aqui. Fernando Soares, Lucas, Narinha Santos, Pedro Silva, Rony, Sara, Vinícius, Wendel Silva. Apareceu aí para vocês? Então aí o que acontece? Eu preciso saber quem está assistindo a aula para mim poder depois dar o presente, entendeu? Por exemplo, a pessoa coloca lá Narinha Silva. A Narinha Silva é esse nome que ela está na chamada? Não, né? Possivelmente o nome dela deve ser Nara Alice, por exemplo. Dá um exemplo aí, Nara Alice, Nara Fernanda. Tá bom? Eu preciso ter o nome certinho de vocês para poder reconhecer aqui. Tá bom? Amigos, eu espero que vocês tenham gostado, né? E a gente se encontra agora no próximo vídeo. Tá bom? Até mais, pessoal. Pode mandar a selfie lá já no privado. Isso, eu vou colocar já, eu vou colocar a palavra chamada, que é o código, tá bom? Porque só pode colocar depois que eu escrever a palavra chamada, que aí o celular reconhece. Tá certo? Deixa aí. Tchau, amigos. Saquei. Valeu. Valeu. professor. Tenha um bom dia. Ah, pra nós.